Fala pessoal, tem muito programador aí que ainda está criando diversas interfaces para tudo quanto é lado, em tudo quanto é camada, mas nem sabe o motivo real por que eles estão criando essas interfaces. Ah, eu não vou mentir, eu também já fiz parte desse time. Mas por várias vezes eu precisei entender para, não vamos falar palavrão, né? Mas para que usar tanta interface ou por que usar a interface, talvez essa seja uma preocupação que você deveria ter. Se você é uma daquelas pessoas que criam interface para cada camada do teu projeto, em especial projetos .NET, quando a gente está registrando os serviços que o nosso sistema vai disponibilizar de uma classe para outra. Daí eu te pergunto, você quer mesmo aprender de vez quando, como, por quê ou não por que usar as interfaces? Então é melhor você prestar bem atenção nesse vídeo aqui. Bem, quando usar interfaces? Eu posso, antes de mais nada, dar uma explicação básica e simples. Interface nada mais é do que um contrato. Talvez você pergunte por quê, mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, o primeiro dos três exemplos sobre quando e por que utilizar interfaces, mas você vai precisar recorrer ao meu código e acompanhar comigo esse super código pequenino que eu fiz aqui. Por exemplo, eu tenho uma classe chamada processador pagamento. E nessa classe, basicamente, eu quero que você preste atenção no processar pagamento, que é o coração da minha classe, é o coração desse meu projeto. Ele vai processar pagamento. Só que eu preciso, enquanto o meu sistema está rodando, eu preciso verificar ou preciso ter um log de tudo que ele está processando. Para isso, você conhece aí o e-logger. Nesse caso aqui, eu criei o meu e-registrador, tá bom? E por isso eu recebo aqui o e-registrador no meu construtor, para que o meu sistema, o meu processador pagamento, saiba que indiferente do que eu vou utilizar ou aonde eu vou gravar os logs, ele precisa gravar o log, ele não precisa saber aonde, mas ele precisa saber, ou ele tem já o contrato que, opa, eu preciso registrar essa informação, então eu executo sem saber quem é. Só que eu tenho aqui o contrato. E no contrato diz que eu tenho que utilizar o e-registrador que está aqui. Tá vendo aqui, ó? Eu criei o membro underline registrador, receber por parâmetro no construtor qual é o registrador, e aí eu vou processar. E você vai conseguir acompanhar aqui em cima, ó. E registrador, eu digo que é o registrador banco de dados, que eu já vou mostrar para vocês, e passo como parâmetro aqui para o registrador, e depois faço o processar pagamento. Então, se eu executar o meu código aqui, .NET Run, você vai acompanhar aqui embaixo que processando o pagamento foi realizado, tá vendo aqui, ó, processando o pagamento, e diz da onde veio. Por quê? Porque eu implementei isso e a gente já vai visualizar. O fato é que se eu quiser simplesmente alterar por registrador arquivo, eu posso simplesmente apontar para o novo meu e-logger, meu novo registrador e rodar novamente. E veja só que ainda assim o meu sistema continua processando o pagamento, só que agora quem está gravando os logs é o registrador arquivo e eu simplesmente modifiquei num determinado lugar. Então eu vou te mostrar aqui, eu vou minimizar aqui e vou te mostrar que o meu registrador banco de dados e o registrador arquivo, eles cumprem com o acordo ou com o contrato que foi estipulado pela interface, onde a interface fala, olha, se você quer criar uma regra para quem for utilizar o registrador, ele precisa implementar o registrar e com o parâmetro ele vai receber a mensagem. Veja que tanto o registrador arquivo quanto o registrador banco de dados fazem a mesma coisa. E aí eu coloquei só um console write line para saber qual é o que estava processando. E por que que isso é importante? Utilizar a interface quando a gente está fazendo as abstrações. Neste meu cenário é importante porque o meu método, a minha lógica não vai mudar. Se eu agora falasse que eu quero utilizar o banco de dados A ou o banco de dados B, ou vamos melhorar, eu quero que o meu código ele execute determinada informação no SQL Server ou no PostgreSQL com uma interface, eu consigo fazer ou ter essa mobilidade de forma rápida,
simples e fácil, obviamente que se eu implementar da maneira correta. Por quê? Porque eu não vou precisar modificar basicamente nada no meu projeto, no meu sistema, porque o meu sistema ele recebe um contrato e ele não fica preso. Bem, vamos a outro caso, outro exemplo de quando utilizar as interfaces. E neste meu cenário, o motivo é simples: injeção de dependência. Injeção de dependência leva a eu poder te mostrar um exemplo no Web API. E nesse caso, eu não vou utilizar as controllers para poder te mostrar em um arquivo só, de maneira simples, e você conseguir visualizar, até mesmo se você conseguiu compreender o exemplo anterior, esse exemplo aqui é bem nítido que ele tem uma aparência de, vamos colocar quase que igual. Mas nesse cenário, ele é registrado um serviço, e isso a gente faz com a técnica de injeção de dependência. E a gente faz isso, por exemplo, antes de mais nada, você precisa ver que eu tenho um gerenciador de pedidos aqui, e já a gente já vai entrar nessa linha assim, mas esse gerenciador de pedidos é onde eu concluo os pedidos do meu projeto. E quando eu concluir um pedido, eu preciso notificar alguém falando pedido foi concluído para que alguns processos possam se desenrolar. E nesse cenário aqui, nesse caso aqui, o que acontece é que você vai avisar como? Por SMS ou por e-mail? Em alguns casos vai ser SMS, em outros casos vai ser por e-mail. Mas eu não quero fazer um código que eu tenha que criar um if específico e trabalhar cada comportamento. Como eu tenho a possibilidade de utilizar, de certa forma, orientação ao objeto, eu posso utilizar o quê? Então, vou trazer um pouquinho aqui mais embaixo. Eu posso utilizar uma interface. Nessa interface, eu crio um contrato através de um método onde eu tenho o notificar e eu recebo a mensagem. Vou deixar ele finalizado, fechadinho aqui. E a gente tem o recebimento dessa interface aqui, injeção de dependência nesse cenário para que eu possa trabalhar, assim como a parte que eu fiz anterior relacionada à abstração, eu tenho também aqui abstraído de certa forma, mas eu vou registrar esse serviço. Então, antes da gente passar pelo serviço, eu vou mostrar para vocês que eu tenho duas classes implementando o i serviço notificação, que é o mesmo nome serviço notificação e-mail, e serviço notificação SMS. E neste caso, e neste cenário que a gente tem, as facilidades que a gente tem aqui, é de simplesmente, embora exista aí outro projeto onde eu posso deixar até um card aí para você entender esse Add Scoped, existem outros tipos e formas de você registrar esse serviço. O fato é que a notificação, eu falo qual é a interface e eu posso simplesmente apontar, seja serviço notificação e-mail, ou modificar para serviço notificação SMS. E o meu projeto vai atender sem eu precisar fazer uma alteração, um ajuste, uma modificação na lógica central do meu projeto. E isso faz com que eu tenha uma facilidade e uma mobilidade dentro do meu projeto. Outro motivo que eu recomendo a utilização de interfaces, recorrendo aqui ao código, também é quando você precisa realizar testes. Na realidade, a gente poderia dizer que todos os nossos códigos deveriam utilizar testes. Embora nós consigamos utilizar testes sem a necessidade de interface, um dos bons motivos a você utilizar testes, no caso as interfaces, e aí sim você utilizar nos seus testes a interface, é quando você precisa realizar mocks. Se você ainda não se desenvolveu em testes, eu recomendo muito você ver alguns artigos e vídeos nossos sobre testes, tá? Então, veja só. Recorrendo ao código, nós temos aqui uma interface e serviço pagamento. E basicamente, assim como nos códigos anteriores, nós temos aqui a utilidade do meu código, da minha classe, sobre realizar o pedido, recebe um valor, então o pedido é realizado, ok. Só que quando eu vou fazer um teste, então eu tenho ali, eu posso implementar o mock de serviço pagamento e ao mesmo tempo eu ainda assim consigo testar o meu código. Por quê? Porque eu vou passar o mock para o pedido e aí eu consigo realizar o meu teste.
Bem, esse é um cenário do qual eu só estou te mostrando os códigos. O ideal, e é até bom você poder explorar isso em projetos específicos de teste como XUnit ou XUnit, não sei como você acha falar melhor. Mas acredito que você conheça, se você já vem estudando testes, um dos melhores templates ultimamente sendo utilizados, embora estejam nascendo outros, mas o XUnit ainda é muito utilizado e recomendo. E com isso existem até mesmo, se você não quer fazer mocks na mão, bibliotecas específicas para você utilizar o mock. E mesmo assim, a recomendação ainda é utilizar interfaces para quando você tiver essa interação. Bem, legal. Com isso em mente, a gente viu alguns meios de como utilizar interfaces e os porquês de utilizar interfaces. A questão é quando não utilizar. Por que não utilizar? Eu poderia dar alguns passos aqui para dizer não utilize. A primeira, projetos pequenos. Quer dizer que num projeto pequeno não pode, contra as regras, não existe regras. Na realidade, você precisa entender e compreender se você vai realmente utilizar os benefícios de uma interface. Porque se o objetivo é só registrar um serviço para utilizar com injeção de dependência, por favor, preste atenção que eu vou te mostrar agora. Bem, mais uma vez eu vou utilizar aqui o mínimo API para poder demonstrar isso, porque na realidade a maioria das pessoas utilizam Web API e em cima disso, quando eu falo a maioria das pessoas, estou falando dos programadores .NET, quando vão mexer com APIs. E aí eu quero te mostrar uma coisa. Outra particularidade, eu estava procurando qual o melhor meio de mostrar isso para vocês, ver o que a maioria das pessoas fazem para poder, de certa forma, ser mais simples para que todo mundo possa compreender isso aqui, que é muito importante no mundo da programação .NET para quem usa interfaces de forma indiscriminada. Então veja só. A primeira coisa, eu tenho aqui um repositório. Legal, isso aqui é só um exemplo de como a gente estivesse indo lá na base de dados. Tá? Então a minha camada DAO vai implementar esse repositório. Eu falei implementar como se fosse uma interface, me perdoe, na verdade ele vai utilizar ali o repositório. E aí na minha camada DAO, essa aqui é como se fosse a minha camada DAO, Data Access Layer. E aí o que que acontece? Eu tenho aqui o realizar pedido, no qual a gente vai salvar o pedido, e aí lá no meu repositório eu tenho esse método que você aí está gravando os dados na base de dados, seja ela qual você estiver utilizando. E a gente precisa registrar isso, só que a maioria das pessoas só sabem registrar isso utilizando interfaces. E isso não é verdade, porque se eu não vou utilizar nem de nenhum outro formato, esses caras aqui, para que eu vou criar complexidade? Por isso, quando você for registrar o serviço, olha só, eu registro ele normalmente, sem a necessidade de utilizar interface. E isso também é igual quando você vai realizar os testes. Você não precisa utilizar interfaces se não houver necessidade. E nesse caso, você implementa a classe ou o serviço específico do qual você está querendo utilizar sem a necessidade de utilizar interface. Agora você pega o seu projeto, olha para ele e vê a quantidade de interfaces que estão lá e não tem necessidade nenhuma. Agora você tem algumas ações a tomar. Primeiro, você precisa começar a escrever seus próprios códigos, implementar suas próprias lógicas e definir se você vai precisar ou não utilizar as interfaces. Segundo, você não vai deixar passar batido. Tem alguma dúvida? Escreve nos comentários aqui embaixo para que a gente possa auxiliar você a chegar e resolver todas as suas questões. Por fim, você não vai deixar de apertar no like aqui e deixar um bom comentário daquilo que você achou desse vídeo, vai? Bem, tem mais dois vídeos aí para você.